Gênesis 4:11. E agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Deus está falando com quem aqui? Deus está falando com quem aqui? Caim, versículo 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Está aqui a nossa base principal do que eu quero falar hoje. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Essa palavra direcionada ao filho de Adão, Caim. Espírito Santo, nós entregamos a tua igreja nas tuas mãos, entregamos o teu povo diante do teu altar, da tua presença. Leva-nos a um lugar de entendimento, de convicção, de revelação da tua palavra. Nos dá capacidade intelectual de compreender, de entender as escrituras, de entender essa revelação, Pai. Nós te damos liberdade, Jesus. Fala conosco. Fique à vontade, Espírito Santo. Nós te damos liberdade. Amém? Pode sentar. Fica à vontade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, houve um tempo, eu falo como ministro, como pregador, que a gente se preparava para quebrar tudo, para vir para o culto e falar, não, hoje a glória tem que descer, a unção, e hoje vai quebrar tudo. E a gente queria impressionar mesmo, e confundíamos essa motivação com a questão da unção ou da glória de Deus. Hoje eu entendo que para nós darmos um culto efetivo, um culto racional, um culto com lógica, com precisão, nós precisamos nos doar. Não podemos estar agitados para dar um culto preciso para Deus. Romanos capítulo 12 diz, Paulo faz um apelo, sabe quando alguém diz assim, gente, pelo amor de Deus, ele diz, por favor, ofereçam a vida de vocês como sacrifício santo e agradável a Deus, e que este seja o vosso culto, o quê? Racional ao Senhor. Então um culto racional é quando a minha vida não é minha mais, eu dei para Deus. Então eu não venho mais para o culto tentar impressionar, e você também não vem para tentar receber, você vem para dar. E eu não venho mais para impressionar, e nem quero mais quebrar tudo, quero quebrar você, porque é você que Deus quer amassar e fazer outro vaso. Amém? Então hoje mudou o tempo, mudou a esfera de entendimento, de conhecimento, e nós esperamos que a igreja cresça também nessa mentalidade. Porque quando eu era menino, falava coisa de menino, agia como menino e pensava como menino. Mas quando chego a ser adulto, então eu deixo as coisas de menino. E qual que é a ordem de Deus para a gente? Crescer na graça e crescer no conhecimento. Se você não cresce em Deus, tem alguma coisa errada com o seu evangelho. Tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. A gente tem que crescer em Jesus. E eu estou falando crescer no conhecimento, crescer na presença, na intimidade com Deus. Se você, irmão, é crente hoje, olhando para trás, o seu passado, como se ele fosse melhor que hoje, você não está progredindo, você está regredindo. Sabe aquele crente museu? Fala, naquele tempo Deus fazia. Naquele tempo, quando nós orávamos, as coisas aconteciam. Mas por que não ora mais? Por que não acontece mais hoje? Por que não é mais a mesma coisa agora? Será se Deus mudou? Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. A Bíblia diz que sobre Ele não há mudança, não há nem sombra de variação. Deus não muda. Então o problema é a gente. Eu preciso olhar para dentro de mim e entender por que eu não estou avançando. Por que eu não estou progredindo na minha vida com Deus? O problema sou eu. Não é a igreja, não é o pastor, não é o pregador. Nós estamos muito cheios de subterfúgio. Na verdade,
Nunca houve um tempo com tanto conhecimento liberado, com tanta eloquência no falar. Como tem gente que fala bem, que se expressa bem, que não só atinge a nossa confiança no falar, mas também atinge as nossas emoções. Então hoje nós vivemos, por isso que há uma explosão de crescimento evangélico. A igreja está crescendo porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas existe um grande conflito, um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que nós estamos crescendo, nós não estamos progredindo. Nós somos números. Já ouviu aquele ditado que não importa a quantidade, mas sim a qualidade? Então, essa coisa não está acontecendo com a gente. Nós estamos focados nos números e não na qualidade daquilo que nós estamos vivendo. Então, de uns tempos para cá, de anos para cá, Deus vem colocando essa prioridade no meu coração, a qualidade da nossa adoração, a qualidade do nosso culto a Deus, a qualidade da nossa entrega a Deus, do nosso comprometimento com Deus é mais importante. E às vezes a gente prioriza uma igreja muito bem organizada, mas de que adianta se não tem uma palavra coerente, se não tem um evangelho vivo e real, né? Porque perfeito eu sei que ninguém é, em lugar nenhum é, por mais perfeito que aparente ser, até que você conheça os bastidores da vida, você começa a perceber que não existe perfeição em nenhum ambiente, porque somos seres humanos em processo de transformação, em processo de aperfeiçoamento. Mas por mais organizado que seja, se não tiver o principal, é tempo perdido. E nós estamos focados no quê? Numa igreja com cadeiras almofadadas, com ar-condicionado, uma banda maravilhosa, com um som maravilhoso, porque o resto é resto. Estamos preocupados com as luzes, com os LEDs, os movies, ou será se nós estamos preocupados com a essência original? A palavra que traz a presença. Não existe presença sem palavra, porque a palavra revela Ele é a palavra, e se Ele está, a presença está. Então, sem a palavra, tudo que temos é o quê? Movimentos, agitações. E hoje nós precisamos entender a origem da nossa vida. Porque essa palavra aqui que eu li para vocês é uma palavra de maldição. Foi Deus que determinou essa palavra. E Ele amaldiçoou o filho de Adão, Caim. Você conhece a história de Caim, que matou Abel, seu irmão, porque Deus havia recebido o sacrifício de Abel e rejeitado o sacrifício de Caim. Ele foi lá e matou o irmão dele. E Deus vem e diz: maldita é a terra, porque ela abriu a boca para receber o sangue do seu irmão. E Deus diz para ele: quando você lavrar a terra, ela não dará para você mais o fruto, não dará para você força. A terra não será próspera mais para você. E você será fugitivo e vagabundo sobre a terra. Só que eu preciso que vocês entendam o seguinte: que essa palavra que foi direcionada a Caim, fala por toda a humanidade caída. Nós somos filhos de quem? Filhos de quem que nós somos? De Adão. Adão é o primeiro homem, Eva a primeira mulher. Então nós somos filhos de quem? De Adão. Somos filhos de Caim. Somos filhos de Adão. E somos uma humanidade caída, separada do Criador, até que Cristo veio e reconciliou o homem novamente em Deus. Por isso que Paulo diz que Cristo reconciliou-nos novamente. E o que é essa reconciliação? É o que nós perdemos quando o homem pecou, quando o homem original, o Adão, pecou. A Bíblia diz que houve uma separação de Deus. Por isso ele foi expulso do jardim de Deus. Ele perdeu o lugar em Deus. O jardim não é um ambiente físico. O jardim é um lugar em Deus. Por isso que Éden, a palavra Éden significa intimidade. Ele perdeu o lugar da intimidade.
Ele perdeu o lugar em Deus, então o homem passa a andar separadamente de Deus. E ele passa a ser fugitivo e vagabundo sobre a terra. E o pecado começa a proliferar. O homem começa cada vez mais a agir de forma maldosa. Cada geração que passa fica pior. Não é assim que a gente vem vendo o mundo desde as eras antigas? Cada dia se torna pior. Cada geração piora mais. Não é assim que nós olhamos para o mundo? O mundo não é mais o mesmo de quando nós éramos crianças. Na minha época, eu tinha a idade do meu filho Gabriel. Com 12 anos eu ficava o dia todo na rua, soltando pipa, subindo em árvore, brincando. Hoje eu não posso. Eu tenho que levar meu filho na escola, porque nem sozinho dá para deixar ele ir andando. Porque o mundo hoje não é como era. Ele está pior a cada dia. A cada geração ele vai piorando. Essa palavra aqui que foi direcionada a Caim, ela foi direcionada à humanidade caída, separada de Deus, a nós, porque nós somos filhos de Adão. E o que Deus está falando a Caim, Deus está falando conosco também. Vamos entender o que é ser um fugitivo. Deus diz: você será fugitivo. O que é um fugitivo? Alguém que está saindo do seu lugar de origem para tentar encontrar um outro lugar como o que ele tinha no seu lugar de origem. É isso que o homem está fazendo o tempo todo. Ele está tentando encontrar um lar. Ele é fugitivo, ele é vagabundo, ele não tem destino. O que é vagabundo? O adjetivo da palavra vagabundo, característica de quem caminha sem rumo determinado, que perambula ou que vagueia. No pejorativo é desprovido de honestidade, que se comporta de maneira honesta. E eu acredito que essa palavra vagabundo para nós está tanto no adjetivo quanto no pejorativo. Porque nós estamos vagueando, nós estamos perambulando, não temos um rumo, não temos um destino certo, e ao mesmo tempo somos desprovidos de honestidade. Quem aqui já mentiu? Se não levantar a mão, está mentindo agora. Já está fazendo mais uma mentira. Todos nós erramos. Por que você acha que a Bíblia fala não julgueis? Para não ser julgados. Porque na medida que julgar, você também será julgado. Por que você acha que os caras soltaram as pedras quando Jesus disse assim, a mulher adúltera que estava ali para ser apedrejada, disse: aquele que não tem pecado, faça o quê? Ninguém teve coragem. Olha como são os hipócritas. Eu estou preparando, logo eu vou trazer uma mensagem sobre a nossa hipocrisia. E eu vou falar muito sobre esse assunto e trazer até o ponto de vista científico do cérebro. Nós somos hipócritas. Nós temos uma facilidade de ver o erro da vida dos outros e não conseguimos enxergar o nosso próprio erro, nossa vida. Por isso Jesus disse: não julgue, você não tem autoridade para julgar ninguém, porque você é ruim, porque você também é igual, porque você também erra. Você pode não errar o erro do outro, mas você erra um outro erro, que talvez até pior que o outro, e para Deus não existe diferença. Esse erro é pior, aquele é melhor. Para Deus errou, pecado é pecado, não tem pecadinho e nem pecadão, é pecado. E pecado desenvolve-se. Então um pecado é como um abismo chamando outro abismo. Quanto mais você se acostuma, mais você se torna aliado do pecado. Por isso que o mundo está do jeito que está. Cada geração a situação piora, porque a natureza caída se desenvolve. Assim como a santidade é um processo, a corrupção também é um processo. Perceba que Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, né? Primeiro, não sei quem ele é. Aí depois, a segunda vez, não conheço esse Jesus. Na terceira vez, pelo amor de Deus, eu já falei, não sei quem é esse cara. Olha só, como ele nega a terceira vez com mais classe, com mais precisão, com mais frieza.
Porque o pecado vai se tornando nas nossas vidas uma coisa aberta, que você vai se relacionando, se desenvolvendo, daqui a pouco você se sente à vontade na ala do pecado da sua vida. Assim é o ser humano, e nós precisamos enxergar isso. Primeiro nós precisamos entender a nossa vida, irmãos. Caim representa a humanidade. E quem é Caim? Caim é o cara fugitivo, sem lar e errante. Fugitivo, porque ele está procurando outro lar. A sua necessidade é a sua origem. Ele está procurando o que ele perdeu. O que ele tinha? Um lar. Por que ele é errante e desprovido de honestidade? Porque ele não está mais sobre a comunhão de Deus. Só em Deus há integridade. Nós não somos inteiros, nós não somos íntegros, nós não temos verdade fora da verdade, porque Deus é a verdade. Ele é fugitivo e vagabundo. Essa é a definição do ser humano no mundo. Ele é fugitivo, sabe, essa fuga é a correria que nós falamos tanto. Quando alguém pergunta: e aí, meu irmão, como vai? Você responde o quê? Correria total. Porque estar correndo é a moda do mundo. Todo mundo está correndo. É ou não é? E se alguém pergunta para você como você vai, e você diz o seguinte: olha, pelo menos eu, pastor Fabiano, como você vai? Está tudo tranquilo. Alguém diz: pastor vagabundo. Não pode falar que está tranquilo, senão é vagabundo. Porque está todo mundo na correria. Quando você diz muita correria, soa que você é importante. É chique. Dá status para você. Não é? Eu conheço um monte de amigos aí, pastores, pregadores. Aí a gente pergunta: e aí, mano, como você está? Cara, correndo muito, viajando. Eu fui para não sei onde, fui não sei para onde, preguei não sei. Eu não perguntei onde você pregou. Eu não quero saber, eu quero saber como você está. Mas essa é a mentalidade de mundo, entende? Assim que é a vida. Como você está? Pô, cara, estou fazendo aquilo ali. A gente conta o que a gente está fazendo, não quem nós somos, porque a pergunta é diferente. Eu não quero saber o que você está fazendo, eu quero saber como você está. Mas a gente responde o que está fazendo, porque a nossa vida é uma correria, e está todo mundo correndo. Mas aí eu pergunto para você: está todo mundo correndo, ok? Todo mundo quer chegar, mas aonde você está indo? Você sabe para onde você está indo? Você conhece o caminho? Você sabe aonde você quer chegar? Eu só sei que eu estou correndo. Nós somos fugitivos e vagabundos, porque não sabemos onde estamos correndo, mas não sabemos onde queremos chegar. Às vezes a gente precisa parar tudo, irmãos, tudo que nós estamos fazendo para repensar a vida, parar, pausar e dizer assim: peraí, deixa eu repensar. E eu queria propor isso nessa noite, uma pausa. Será se você consegue dar uma pausa? O nosso conceito de avivamento é muito agitado. Você já percebeu? Até a igreja tem um conceito de avivamento agitado. Uma ovelha agitada é uma ovelha com fome, sabia? Ovelhas, quando se alimentam, elas se deitam, elas descansam, elas dormem. Já comeu hoje, na hora do almoço, assim, aquela feijoada ou aquele churrascão, e você enche a barriga e fala: oh, vontade de dormir agora. É bom, não é? Depois de encher a barriga, deitar e dormir. É assim que é ovelhas que se alimentam, elas descansam. Irmão, sabe os profetas de Baal? Quando Elias preparou o altar e fez aquele desafio todo: vocês vão clamar aí, a gente clama aqui. E aí os profetas de Baal se cortavam e se agitavam em volta do altar.
É assim que nós nos parecemos. Estamos gritando: Deus, manda fogo! Derrama a sua presença! Estamos agitados em volta do altar. E pessoas agitadas continuam com fome. Muitos de nós gastamos o nosso clamor pedindo para que Deus venha. Deus venha, desce, rasga os céus de bronze, desça fogo. Mas a minha pergunta é: qual foi a vez que Deus não veio? Se houve alguma vez que pareceu que Deus não veio, eu vou dizer uma coisa para você: foi você que estava ausente, porque Deus sempre vem. Deus, e grave isso, Deus sempre vem. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus sempre vem. Deus sempre está, porque Deus sempre é. A pessoa não está com o coração inteiro e reclama que Deus não veio. Será se foi Deus que não veio ou você que não estava? Com Adão, era Adão que visitava o céu ou era Deus que visitava o Éden? Não, eu vou mais longe. Quando Adão caiu, quando ele pecou, foi Adão que foi atrás de Deus ou foi Deus que foi atrás de Adão? Quando Caim matou seu irmão, foi Deus que veio, porque Deus sempre vem, porque Deus sempre está, porque Deus é, e Ele vem, e Ele está diante dos bons e diante dos maus, porque Ele sempre vem. Por isso que o povo mais agitado é o povo mais ausente. O povo que mais clama pela presença de Deus é o povo mais ausente. Eu vou repetir para você gravar. O povo que mais clama pela presença de Deus é o povo mais ausente. Você está clamando, Deus vem, e Ele está, e Ele é, e você não está vendo, porque você que é o ausente. Tem gente que pensa que ser presente é só estar, mas não é. Você pode estar no corpo, mas não está com a mente e nem com o coração. Você já sentiu a ausência de uma pessoa presente? Já? Isso acontece muito em casamento, família. Irmão, tem filho que é órfão de pai presente. O pai está lá, mas o filho é órfão, porque não é presença. Não adianta eu estar aqui se o meu coração não está aqui. Isso acontece na igreja também, no culto. Eu sei que você veio, eu sei, você veio, você está aqui, mas eu não sei se você está. Só Deus sabe se de fato você está. E uma coisa eu tenho certeza: Deus está. Ele sempre vem, porque Ele sempre é. A agitação de um mundo motivado nos rouba o poder de concentração. Perceba, o mundo é uma correria, uma agitação, e você perde a concentração. Tem gente que, por exemplo, vem no culto aqui como esse e não consegue prestar atenção na palavra, não consegue absorver nada, porque a cabeça, a mente dele está pensando na dívida, está pensando no problema que ele tem em casa, está pensando nas coisas que tem que fazer amanhã, nas responsabilidades, nas coisas que estão roubando até a sua saúde emocional. E aí você vem, mas você está agitado. E pessoas agitadas não se concentram. E quem não se concentra não contempla. E se não contempla, continua agitada procurando coisas para se satisfazer. Já tirou umas férias loucas assim, tipo você, eu preciso pegar uma semana e correr ali. Aí você vai, e aí você volta, você diz, oh meu Deus, já tenho que voltar. E aí você volta, igual aquele seriado do Chaves, né? Então o cachorrinho arrependido volta para casa, triste. Por que você não consegue fazer da sua vida um espetáculo? Um lugar de prazer?
Por que você não consegue fazer do trabalho um lugar de prazer? Um lugar que você quer estar? Porque você não vive por propósito. Você não tem rumo. Você é fugitivo. Você é errante. Tem uma vida bagunçada, presa na agitação. Olha só o estado de Caim. Caim é expulso, é amaldiçoado. O que ele vai fazer? Ele vai construir uma cidade para si. Olha só, ele não tem lar, ele é fugitivo. Ele quer construir uma cidade para dar proteção para ele, porque ele tem medo da morte. Ele já foi sentenciado. Ele tem medo de morrer, então ele quer construir algo que lhe dê segurança. Ele constrói uma cidade para si. Ele está tentando construir um lar, o lar que ele perdeu. Mas a definição da vida dele é fugitivo e errante. Disse não é a gente, disse não é o mundo, se não são as pessoas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas mais pseudas espirituais podem ser as mais carnais. As pessoas mais agitadas, porque a gente tem um conceito de avivamento que tem que pular. Irmão, eu gosto de pular. Eu pulo também, eu danço. Se eu não cair, eu me jogo. Mas a gente tem um conceito de avivamento errado. Às vezes eu vejo as pessoas agitadas e pouco concentradas. Pouco concentradas. Por isso que tem gente que não gosta de palavra. Você está pregando a palavra, ele está dizendo, o culto está frio. O pastor está muito frio, eu gostava dele antigamente. Quando ele ficava... Porque era mais agitado. E aí a gente fica agitado, porque pessoa agitada é agitada. E aí você não consegue se concentrar. Outro dia uma pessoa falou assim, você tem que pregar mais simples, que as pessoas não estão conseguindo entender. E aí eu pensei e falei assim, não é possível. Deus deu a todo ser humano capacidade intelectual. As pessoas que não entendem é porque não têm interesse. E eu tiro pela escola, porque quando eu era moleque na escola, eu era ruim na escola, mas era bom no videogame. Eu tiro pelos meus filhos, né? Quando o Gabriel está com problema na alguma matéria, eu falo para ele assim, cara, você é um hacker. Descobre senha, consegue coisa, sabe coisa que eu nem sei, 12 anos de idade. Então você vai tirar nota boa, porque você é inteligente. Então a gente pensa que a pregação está difícil, não. É a falta de interesse. Porque quando você tem fome da palavra de Deus, você tem concentração. Se você é uma pessoa agitada, você diz, eu queria o receba. E aí não tem transformação, tem agitação, mas não tem mudança de caráter. Não tem mudança de vida, não conhece princípios, não muda você. Então por isso, e eu estou falando por experiência, de quem nasceu na igreja, foi criado dentro da igreja. As pessoas que são pseudas espirituais são as que mais são carnais. Porque a verdadeira adoração não é a mais agitada. A verdadeira adoração é aquela que revela os atributos de Deus. Irmão, se em um encontro com Deus você não aprendeu algo mais sobre Deus, eu vou dizer uma coisa, não foi com Deus que você teve um encontro. Deus sempre tem mais para se revelar. Deus sempre fala mais. Sabe, todo domingo você vê aqui uma palavra diferente, uma revelação diferente, porque a palavra se renova. Cada vez que eu coloco os meus olhos nas escrituras, cada vez que eu busco, eu vejo a palavra de Deus, sabe, as letrinhas dançam, elas correm, e você começa a ver um fluir, uma fonte que jorra sem fim. Ela se renova, e eu sei que daqui a 20 anos, 30 anos, eu vou estar pregando algo diferente.
A verdadeira adoração me faz conhecer o Deus que é bondade, que é justiça e santidade. E para isso é necessário concentração, não agitação, mas concentração. Nós precisamos ser inteiros. No mundo agitado que nós estamos vivendo hoje, nós não conseguimos ser inteiros com nada. Com nada. Tudo que você vai fazer, pode prestar atenção, fica pela metade. Qual a razão pela qual a família está se desfragmentando hoje? Lares desfeitos. Um dos motivos é a agitação. Um corre de um lado, um corre de outro. Não existe completude no casamento. Isso tem destruído famílias. Nós estamos privatizando o casamento. O que é a privatização do casamento? É quando a pessoa casa e diz assim: bom, eu vou casar e eu vou criar um padrão para mim. O que você tem para me oferecer? Você, para ser a esposa ideal para mim, você tem que ser assim, assim, assim. Então eu caso com você e eu estou privatizando o casamento. Estou definindo um padrão. As nossas relações se tornaram utilitárias. Porque a nossa vida é uma vida agitada. E nos tornamos superficiais. Em um mundo que você vale aquilo que você faz. Assim é o mundo hoje. É mais fácil as pessoas perguntarem o que você está fazendo do que como você vai. E quando pergunta como você vai, elas realmente esperam que você responda o que você está fazendo. Sempre quando alguém se apresenta, já percebeu? Se apresenta pelas habilidades que tem, pela formação que tem, pela diplomacia que tem. Oh, prazer, tudo bem? Eu sou o fulano advogado. Eu sou o fulano doutor. Oh, Fabiano! Fabiano não, pastor. Respeita. Por quê? Porque essa é uma filosofia do mundo. Na verdade é a filosofia da serpente, onde o valor da pessoa está naquilo que ela faz. Qual foi a palavra da serpente? Olha, se tu comer, se tu fizer, tu serás. O valor está naquilo que você faz. Não está nas relações, está no que você faz. Isso reflete um cenário agitado, muito agitado. Até os relacionamentos amorosos que nós procuramos, né, a pessoa que é casar está procurando o seu Isaac, né, a sua Rebeca. E às vezes não está olhando as qualidades interior da pessoa. Ah, é pastor? Ah, pastor solteiro? Partidão. Ah, é advogado? Outro dia uma pessoa, eu perguntei: e como vai sua filha, filho tal? Ah, tá bem, vai casar. Falei: vai casar, vai, que legal. O fulano tem um carro tal, vai comprar não sei o quê, tem não sei o quê. Mas quem perguntou? Essa é a nossa definição, sabe? O mundo gira em torno do que as pessoas fazem. O que elas têm, dizem quem elas são. Isso aqui é uma filosofia humanista. Irmãos, isso reflete um cenário agitado, de homem pós-queda. Perceba que todos os conceitos sobre Deus partiu de um nível de relação com Deus. E níveis aqui eu falo de um nível de relação real, um nível de relação ignorante e um nível de relação superficial. Exemplo, o cara que nega Deus, ele tem um conceito de negação a partir de um tipo de relação que ele tem com Deus. Olha que interessante. A ciência que nega a existência de Deus, ela reconhece uma força maior no universo. Ela não diz que é Deus, mas ela reconhece que existe. Que para existir o mundo, o cosmos, a atmosfera e tudo que existe, que a ciência não dá explicação como existe, ela diz, tem uma força maior.
Existe uma energia, mas ela não consegue dar definição para essa energia. E isso se chama teologia natural. É como se ele estivesse dizendo: olha, Deus existe, Deus está ali. Eu só não estou dando o nome de Deus, mas existe. É uma força natural, é uma força sobrenatural, que não pode ser explicada. Ora, é Deus. Então todos temos um conceito sobre Deus a partir de um tipo de relação com Deus. Romanos 1,19, Paulo diz que o que se de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, quanto a sua divindade, se entendem claramente e se veem através das coisas que foram criadas. Paulo está dizendo que existe uma teologia natural que revela o Criador. Porque todas as coisas que Deus criou são inexplicáveis, a sua formação, e porque é inexplicável, revela o Criador. Isso é teologia natural. Então nós temos um conceito de atributo de Deus. Vamos entender o passado. Moisés, que escreveu a lei. Moisés, na antiga aliança, ele viu o Deus criador, o Deus que criou. Por isso que em Gênesis ele começa dizendo: e criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E então criou Deus os céus e a terra. Ele começa a falar do Deus criador. Ele conhece o Deus criador, mas ele não conhece o Deus relacional. E o Deus criador, quando é só criador, a teologia chama de deísmo. É um Deus que criou, é o único atributo dele, criação. Então o homem pensa, olha só, antes da cruz, a visão de Deus que o homem tinha, era que ele tinha que fazer coisas para agradar a Deus. Porque a revelação de um Deus deísta, de um Deus que cria, é a seguinte: se Deus faz coisas, eu preciso fazer coisas para agradar a Deus. Fazer algo para ser aceito por Deus. Porque o que ele vê de Deus? O Deus que criou. E o que ele vê e enxerga é limitado pela distância da relação que ele tem com Deus. Então o que ele vê é o que ele entende. Diferente de Moisés, o apóstolo João apresenta Jesus, e ele começa o evangelho de João escrevendo outro Gênesis. João 1, ele começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No versículo 14 ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. João escreve o que Jesus mostrou ao homem. O que Jesus veio mostrar para a gente? Quem? O Pai. Um Deus que é relação. A revelação de Deus através de Cristo apresenta um Deus relacional. Um Deus que é mais do que Criador. Ele também é Pai. E aqui a visão sobre Deus não é mais deísta, mas é teísta. Porque um Deus teísta, além de ser um Deus que cria, é um Deus que também se relaciona. É um Deus que não é Deus sozinho. Antes de criar, ele já era Deus dentro da Trindade. Deus não é só. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Essa revelação de um Deus teísta é um Deus que se relaciona com o Filho com o Pai e o Espírito Santo. Então ele não precisa da criação para ser Deus. Um Deus que precisa da criação não é Deus. E a maioria dos deuses, dos falsos deuses, dos deuses criados, porque hoje a religião é muito grande, é muito vasta a diversidade das religiões, e a grande maioria dos falsos deuses são monoteístas. E o que é um monoteísta? É um Deus sozinho. É um Deus que não compartilha relacionamento. A sua essência está em si mesmo e pronto.
todos os deuses que são monoteístas, né, os pseudo-deuses monoteístas, dizem que amam. A base de argumento para toda religião é o amor. Então vamos desmascarar os falsos deuses aqui. Se são deuses monoteístas, sozinhos, e amam, eles precisam da criação para amar, porque eles são sozinhos. Se não existe a criação, eles não têm ninguém para amar. Eles são sozinhos. Então é um Deus refém da própria criação. Ninguém pode amar sozinho. E ninguém pode ser amado sozinho. Logo, então, não são deuses. Diferente da Trindade, que tem uma relação eterna de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que é chamado de amor só é amor por causa da Trindade. Deus é amor. Mas por que ele é amor? Porque a sua essência, a essência da sua existência é relacional. Ele não é só, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Por isso ele é amor, porque são três em um. É uma essência relacional. Logo, ele não precisa da criação para amar. Ele não precisa da criação para ser amado. Ele não precisa da criação para ser Deus. Ele é suficiente. No princípio, Deus era como? Com o Filho e o Espírito. João 1:2. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. O Verbo é Jesus, que apresenta Deus como Pai. No versículo 3 ele diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso significa que Deus não só é apenas relacional, mas tudo que existe, tudo que ele criou por causa da relação. E se Deus é relação, tudo foi criado por causa da relação. As coisas que foram criadas com qual objetivo? Pensa. Deus é relação. Tudo que ele criou está dentro da relação. Então qual é o objetivo daquilo que ele criou? Se relacionar. O objetivo da criação é se relacionar, porque Deus é relacional, é a essência de Deus. Quando é que sabemos que estamos em Deus? Quando nos relacionamos com Deus. Quando nos relacionamos uns com os outros, porque passamos a ser membros uns dos outros, somos um só corpo. Por isso ele diz assim: como eu e o Pai somos um, que vocês sejam um. Foi o que nós pregamos aqui semana passada. Ser um com o outro cumpre a lei. Me traz de volta, me faz imagem e semelhança do Deus que é relação. O homem criado não aconteceu aleatoriamente, como diz o humanismo, que o homem surgiu no processo de evolução. O homem foi concebido, e ser concebido é ter um lar. Ser concebido é pertencer a um lugar de origem. Efésios 1:4, ele me elegeu nele antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Onde ele me elegeu? Onde? Nele. Para quê? Para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Propósito e finalidade. Jesus veio para revelar o que estava encoberto aos homens. Porque na antiga aliança os homens tinham uma visão de um Deus monoteísta, de um Deus sozinho, de um Deus que cria. Por isso ninguém conseguiu cumprir a lei. Nós só vamos cumprir a lei dentro da relação. Por isso eu não sou capaz sozinho de viver a lei de Deus. Eu preciso dele em mim para viver a lei dele. Isso é ser um com ele.
Isso me dá capacidade. Na antiga aliança, os homens tinham uma visão de um Deus que cria. Então quando tinha as leis estabelecidas ali nas pedras, e eles diziam, olha, vamos cumprir as leis, mas eles não conseguiam cumprir as leis, porque eles iam de forma independente e sozinhas. Eles tentavam fazer coisas para agradar a Deus. Os homens criavam sua própria interpretação, porque eles não tinham um conceito claro da revelação de Deus. Mas aí vem Jesus para revelar tudo aquilo que está encoberto aos homens. E o que estava encoberto aos homens? Um Deus que é Pai, um Deus que é Trindade. Por que você acha que Jesus chorou sobre Jerusalém? Em Lucas 19:41 diz que quando ele estava chegando na cidade, ele chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também ao menos esse teu dia, que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos seus olhos. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque Jerusalém não estava vendo. Ele veio para os seus não o receberam, porque a visão do judeu é de um Deus monoteísta, é de um Deus sozinho. Os judeus não creram em Cristo. Eles não acreditam num Deus relacional. E desta base surgiram outras religiões. Porque quando eu olho para um Deus monoteísta, um Deus que é sozinho, um Deus que só cria, isso é muito abstrato. Isso não traz convicções nem certezas. Por isso que um ateu questiona o seguinte: se Deus existe, por que o mundo está assim? Se Deus existe, por que as coisas aconteceram assim? Ele não conhece o Deus relacional, ele só conhece o Deus que faz coisas. E quando Deus não faz, ele questiona: por que Deus não fez? Se Deus existe, por que Deus não faz? Ele não conhece o Deus relacional, porque se ele conhece o Deus relacional, ele entenderia que tudo que acontece à nossa volta está dentro de um propósito, dentro de uma relação que rege correção, juízo e justiça. Então até as coisas ruins que acontecem têm um propósito. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é justo e juiz, não é isso que a Bíblia diz? E um dia todos nós vamos prestar conta diante do grande tribunal. Não dá para ter uma fé concreta em algo que é abstrato. Por isso que o ateísmo, o humanismo rejeitou o conceito de Deus, porque quando ele olha para esse tipo de Deus, ele vê algo abstrato, algo que não é concreto, que não traz respostas claras. Irmãos, Moisés revelou um Deus criador, mas Jesus revelou o Pai. E quando Jesus revela o Pai, tudo fica claro, tudo passa a ter significado, as coisas começam a se encaixar. O mundo tem uma visão de queda, e o mundo também tem uma visão de redenção, só que tem uma visão distorcida. Perceba o seguinte: queda na fé cristã significa o homem abandonar a Deus. Mas queda na visão humanista significa Deus colocar barreira, Deus abandonar o homem. Não é o homem que abandona Deus, é Deus que abandona o homem. Deus é o culpado na visão humanista. Redenção na fé cristã é quando Deus se faz homem, paga o preço na cruz pelos nossos pecados, porque não somos capazes por nós mesmos. Redenção na visão humanista é o homem que faz, é o homem que tem que fazer algo para merecer, é o homem que se faz a própria luz do mundo. Então ele se faz a luz do mundo através das ciências, através da tecnologia, através de tudo que ele faz. O homem se torna o seu próprio Deus, nasce a idolatria. Por isso que o humanismo é uma religião onde o homem se torna o seu próprio Deus. Para o humanismo, a religião cristã ou qualquer outra religião é o homem fugindo da realidade. Porque Deus é tirado da vida do homem na visão humanista. O homem passa a viver a sua própria escatologia. O que é a escatologia do homem? É o homem projetar o futuro. É o homem projetar um futuro perfeito, de mundo perfeito. E Deus é retirado da vida do homem.
E eu vou dizer uma coisa para você. É isso que está discipulando os nossos filhos nas faculdades. É essa visão. Por que você acha que é tão difícil um jovem ficar firme com Deus depois que ele vai para a escola? Porque ele está sendo discipulado por outra religião. Como é importante sentarmos com os nossos filhos e termos o nosso discipulado pessoal. Por isso que a Bíblia diz lá em Gênesis, senta na mesa, encuca de dia, de tarde, de noite. Porque, irmãos, o mundo humanista, que é uma religião, vai tentar discipular seus filhos. O humanismo não é só uma ideologia, é uma religião. Porque tem conceito de queda e tem conceito de redenção. É religião. Se tem conceito de queda e redenção, é religião. É o homem se fazendo Deus. Agora presta atenção na palavra de Deus dada ao filho de Adão. Veja se isso não se enquadra na nossa realidade. Você é fugitivo e andarilho sem rumo. Qual que é o quadro do mundo hoje? O homem está numa corrida. Uma vida corrida e agitada. Sem clareza. Sem clareza do caminho. E sem saber onde quer chegar. Já ouviu aquela frase? Viva o momento. Por quê? Porque não tem clareza do caminho. Então o negócio é viver o momento. Eu não sei onde vai dar, mas eu vou viver o momento. Isso é humanista. Todos os homens estão debaixo dessa maldição que foi lançada sobre Caim. A busca pela tal felicidade. Qual que é o objetivo dessa correria que a gente tem dia a dia? Ser feliz. É ou não é? Quem quer ser feliz aqui? Deixa eu ver. Todo mundo, né, gente? Mas eu vou dizer o que é essa corrida da felicidade. Nós corremos atrás da felicidade como homens errantes, por causa da saudade do jardim de Deus que foi escondido de nós. Uau! Pastor Anderson Bonfim disse isso. Nós corremos atrás da felicidade por causa da saudade do jardim de Deus que foi escondida de nós. A verdadeira felicidade está no jardim. Tudo que representa felicidade para nós é saudade do jardim. O que resumidamente o ser humano busca? Felicidade. Mas o que é felicidade? Segundo o dicionário de filosofia grega que rege o conceito humanista no mundo, felicidade é um momento valioso. É momentâneo. Felicidade é momentâneo. É um relance. Passa. Você sabia que na Bíblia não existe promessa de felicidade aqui? Pode procurar. Você não vai achar. Mas na Bíblia tem promessa de esperança aqui. Esperança do quê? Da felicidade lá. Não tem promessa de felicidade aqui. Tem promessa de esperança aqui e felicidade lá. Por isso eu não vou prometer. Quer ser feliz? Deus vai te dar felicidade. Não. Esperança. Esperança. Por isso eu persevero. Meu irmão, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova, porque não pode ser comparada a glória que há de ser revelada, a esperança na eternidade, a glória que virá, a glória que será revelada. Os meus olhos estão lá, na esperança da eternidade com Deus, o caminho de volta ao Éden de Deus. A felicidade é um momento que você gostaria que fosse para sempre, mas é momentânea. Então a felicidade não existe, porque tudo que é momentâneo, tudo que é passageiro não é real, não existe. Então a felicidade ainda não existe, ainda não é concreta, mas eu posso me agarrar na esperança. O que é felicidade no ponto de vista original?
é um relance da eternidade. Por isso que eu gostaria que fosse para sempre. E por isso que eu estou correndo atrás disso. Por isso que a humanidade corre atrás disso. Porque é o Caim que perdeu o Éden de Deus. E agora ele está tentando encontrar de novo a tal felicidade. É a tentativa frustrante de ser feliz. Quando você está tentando ser feliz, a sua existência está dizendo para você: você precisa voltar para casa. Você precisa voltar ao seu lugar de origem. Sempre que eu tento ser feliz, o meu subconsciente está me dizendo isso. Como assim, pastor? Se o que Adão fez de errado me afetou, afetou ou não afetou? O pecado de Adão afetou você? Afetou a nossa natureza? Sim ou não? Então o que Adão viu de bom também fala dentro de mim. Essa saudade de um lugar que eu nunca estive, mas o meu subconsciente esteve através de Adão. Ela grita dentro de mim. Sempre que eu estou correndo atrás da felicidade, eu estou em busca desse lugar perdido. E eu só tenho um relance. Eu só tenho um relance. Um momento feliz e depois passa. E por que a gente tenta repetir e repetir e repetir as doses de felicidade? Porque vai fazer você lembrar do lugar que você está fugindo. Gênesis 3:24. Olha o que aconteceu depois que Deus expulsou o homem do jardim. E havendo lançado fora o homem, pôs um querubim ao oriente do jardim do Éden, com uma espada flamejante que andava ao redor do jardim, para guardar o caminho, para guardar o caminho da árvore da vida. O lugar onde o homem foi expulso, a fim dele não viver para sempre. Porque quando o homem estava no jardim de Deus, ele podia comer da árvore da vida. Ele não podia comer do fruto proibido. Depois que ele come do fruto proibido, ele é proibido de comer do fruto da árvore da vida. Esse lugar foi lacrado, foi fechado, e Deus colocou um anjo com uma espada de fogo, para ele não voltar, para ele não encontrar mais o caminho. Quando o homem é expulso, ele se torna fugitivo e sem rumo, procurando um lugar para suprir o lugar que ele perdeu. Errante, porque está indo para o lugar errado. Fugitivo, porque não tem mais um lar. Sem lugar, porque ele não está no lugar que era para estar. Errante, porque ele busca a felicidade aqui, e a felicidade não está aqui, a felicidade está lá. O que havia fechado para o homem? O caminho. Diga comigo, o caminho. O anjo com a espada flamejante guardava o caminho. Aí Paulo fala de caminhos do homem. Romanos 13:14, ele diz, 3:14, cuja boca está cheia de maldição e de amargura, cujos pés são ligeiros para derramar sangue. Os seus caminhos são destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Isso aqui é a natureza humana, é a vida do homem perdido. Aí vem Jesus, o Filho de Deus, para nos dizer, João 14:1, pega aí, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu for preparar o lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Mesmo vós que sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, não podemos saber o caminho. Então disse Jesus,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é o caminho e a verdade e a vida? Jesus. O anjo que guardava o Éden, ele guardava o caminho para que o homem não comesse da árvore da vida. Quem é a vida? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Quem é o Éden? Jesus. E como sempre o homem não consegue chegar sozinho, Deus veio até o homem e disse: eu sou o caminho, eu sou a expressão da realidade, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não veio mostrar o caminho, ele veio para ser o caminho. Perceba o seguinte: o nosso lugar de origem é o nosso lugar de destino. Quer saber o seu lugar de destino? Olha para a origem. Onde é que eu vou chegar? Olha para o início. Pode perceber que a Bíblia, Apocalipse, termina como era no Gênesis. O fim termina como era no começo. Deus só está restaurando o padrão. A minha origem é o meu destino. E a vida que a gente procura está no caminho de volta. Essa felicidade que você está procurando, cara, você só vai encontrar no caminho de volta para casa. Por isso Oséias diz: voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Voltemos como assim? Voltemos no nosso lugar de origem, nele. Ele nos despedaçou e Ele sarará. É o processo de conversão e de transformação. A tal felicidade está no caminho de volta. É lá que você vai ser feliz de verdade. Não perca tempo com a agitação da vida. Não seja uma pessoa agitada no corre-corre. Irmãos, não tenha prazer na correria. Não se ache uma pessoa importante por causa da correria. A correria vai roubar de você muitas coisas. Eu já perdi muita coisa por causa de correria. E a gente acha que muitas coisas são importantes. E às vezes até a obra de Deus, que você diz que é a obra de Deus, é uma correria agitada que está roubando você de Deus. A obra de Deus não pode roubar você de Deus. Deus não quer o que você faz, Ele não quer o seu serviço evangélico, Ele não quer a sua obra. Deus quer você. Se Deus tem você, tudo que você faz revela Ele. Eu não preciso de um microfone na mão para revelar Deus. Eu não preciso de uma oportunidade para revelar Deus. Eu preciso simplesmente me tornar nele, voltar para o Éden. Por que você acha que o véu do templo se rasgou de dois abaixo? Porque um novo caminho se abriu, nos foi dado acesso. Nós recebemos livre acesso. Acesso a quê? Aonde? Acesso a Deus que nós perdemos. Nós podemos voltar a Ele. Por isso que a igreja é chamada de tribo sacerdotal. Vós sois a nação eleita, o sacerdócio santo, o povo escolhido. O que é ser sacerdote? É ser dele, é pertencer a Ele, é voltar a ser dele, é viver por Ele, para Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quando eu entendo redenção, eu entendo pertencimento, eu entendo o caminho de volta, volto a ter felicidade, porque está ligada à esperança de algo que virá. A minha felicidade não é por aquilo que eu já recebi, mas é pela esperança de algo que eu viverei. E os momentos que eu tenho de felicidade não se comparam com algo que durará, que será para sempre. Eu vou encerrar. Olha aqui o caminho de volta. O que vai acontecer quando voltarmos? Apocalipse 21:1. Ele termina Apocalipse dizendo: vi um novo céu, vi uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada ao seu marido. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Então, olha aqui, felicidade. Então Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas, e disse: escreve essas palavras, porque são fiéis e são verdadeiras. É a verdadeira felicidade, está nele, de volta ao Éden. Apocalipse termina como era no princípio. Voltemos ao Senhor, voltemos à nossa origem. Para de tentar ser feliz, comece a ter esperança na eternidade. Ei, essa ansiedade, essa depressão, essa agitação, essa batalha interna que o ser humano está vivendo hoje, por isso que a depressão ganhou ranking mundial no sistema da saúde. Meu irmão, as pessoas estão ficando doentes emocionalmente por causa de uma vida agitada. Por causa de uma vida agitada, Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Amanhã pertence a Deus. Descansa nele, faça como a Maria, que sentou nos pés de Jesus. Marta está ansiosa e fatigada, Maria preferiu a melhor parte, dela não lhe será tirada. A melhor parte está estar com ele, nos pés dele, na presença dele. Descansa nele, descansa na esperança, descansa na esperança, descansa na esperança. Nós podemos comemorar algo que já foi vencido. Jesus venceu na cruz, a vitória já foi dada, nós já recebemos. Estamos na esperança, na espera, na espera, na espera. Desfruta enquanto espera, desfruta enquanto espera, adora enquanto espera, descansa enquanto espera. Você só tem que esperar. Esperar. E eu só tenho que esperar. Então eu vou sentar nos pés de Yeshua. Eu vou sentar nos pés do meu Salvador. Eu quero uma vida na boa, na boa, na boa com Jesus. Aleluia. Eu não vou permitir o estresse, as coisas, as demandas. Eu vou matar toda a concupiscência. Eu vou destruir tudo aquilo que me deixa agitado. E eu vou viver com Ele, para Ele.